Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Chegando aí na reta final, né? E a gente vai fazer essa questão, que é a questão número 27. Deixa eu só confirmar aqui de que prova é essa questão. Questão 27 foi da prova 6 do SSA 1. Então a gente vai fazer a resolução dela aqui. Caso fique alguma dúvida, ou nessa questão, ou em outra questão, ou se tiver com alguma dúvida no assunto, e se você quiser resolver essa dúvida de imediato, tá? Pode entrar em contato aqui, ó. Coloquei meu contato aqui embaixo para a gente estar tirando essas dúvidas o mais rápido possível, tá bom? Então vamos lá. Vou dar uma lida na questão para a gente ver com cuidado aqui o que cada número desse representa e chamar a atenção para algumas coisas também. Um bloco ele tem 10 kg e está em repouso sobre a superfície horizontal quando passa a atuar sobre ele uma força de direção constante e horizontal, cuja intensidade varia com a distância, de acordo com o gráfico. Então essa força ela tem direção constante, porém o seu módulo, a sua intensidade ela varia. Então a gente percebe aqui no gráfico que à medida que ele vai se deslocando, essa força ela vai aumentando de intensidade. Essa força no início ela tem um valor de 75 newtons. Quando ela chega em 2 metros, quando o seu deslocamento for de 2 metros, essa força ela já está a quanto? 150 newtons. A partir daí ela continua aumentando, tá bom? Aí ele fala ó, que o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície é de 0,5. A DOT G é igual a 10. E não considera a resistência do ar. O módulo da velocidade do bloco para D igual a 2 metros. É igual a quanto? Então veja só, a gente tem na verdade duas forças atuando aí. A gente tem essa força F, mas ele comenta aqui também que tem atrito. Então a gente tem duas forças. Vou colocar aqui meu bloco. A gente tem duas forças atuando no bloco. A gente tem uma força F para a direita e sempre contrário a movimento, a gente tem a força de atrito. Essa força aqui, ela vai gerar uma força o quê? Resultante. A gente tem que lembrar que o que vai fazer com que ele varie a velocidade é o somatório aí dessas forças. O somatório dessas forças ela vai gerar um trabalho. E esse trabalho vai ser convertido na variação da energia cinética. Ok? Só que a gente tem aí o trabalho de duas forças. O trabalho da força F somado ao trabalho da força de atrito, tá bom? Isso vai causar uma variação da energia cinética. Como é que a gente calcula o trabalho da força F? A gente tem que lembrar o quê? Que quando eu tenho uma força que ela é variável, perceba que essa força ela vai variando. Então, para eu calcular o trabalho, basta calcular a área abaixo do gráfico. Até onde eu queira, tá? Só que ele quer até 2 metros. Ele quer saber a velocidade após 2 metros de deslocamento. Ok? Então, ó, a gente tem aí um trapézio. Vamos calcular a área dele aqui em cima. A área do trapézio. A área desse trapézio. Uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui. Ó, sempre olhar nas unidades, tá? A distância já está em metro, a força está em newton. Então, a gente não... A massa ele deu em quilogramas. A gente não deve se preocupar em relação às unidades. Então, vamos lá. O trapézio é como se ele tivesse de lado aqui, né? Aí a gente, ó. Se, por exemplo, você esquecesse a forma do trapézio, você dividiria aqui num retângulo e em um triângulo. Então, fica, ó, a base maior, 150, mais a base menor, 75, vezes a altura desse trapézio, a altura dele, 2, dividido por 2. Isso vai dar uma área de 225, tá?
que aqui a gente tem força em Newton e distância em metro. Então essa área vai dar 225. Então o trabalho da força F, ele é 225. Como é que calcula o trabalho da força de atrito? A força de atrito é uma força constante, ela não é uma força variável. Então a gente pode calcular, ó, colocar em preto aqui embaixo. Deixa eu só ir acompanhando aqui. O trabalho de qualquer força é o quê? Força, deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Como é que calcula a força de atrito? Ele é μ, coeficiente de atrito, vezes a normal. Só que no movimento horizontal, a normal ela tem a mesma intensidade do peso, tranquilo. Então aqui minha normal eu já vou colocar o peso, que é m vezes g vezes o deslocamento, tá? Qual é o ângulo que a força de atrito faz com o deslocamento? Repare que sempre o objeto está se movendo num sentido e a força de atrito está no sentido contrário. Então isso vai dar cosseno de quanto? 180 graus. Cosseno de 180 é quanto? Menos 1. Por isso que o trabalho da força de atrito ele é sempre negativo, porque a força está sempre contrária ao seu deslocamento. Então, ó, quanto é o coeficiente de atrito? Ele deu, é 0,5. Quanto é a massa? 10. Aceleração da gravidade, 10 também. E qual é o deslocamento? 2 metros. Beleza. Isso aqui vai dar quanto? Opa, esqueci aqui do menos 1, né? Menos 1 multiplicando, que é o cosseno de 180. Então, isso aqui vai dar 100 joules. Então, colocando aqui na minha equação, fica menos 100 igual a variação da energia cinética. Que ela é o quê? Variação da energia cinética. É energia cinética final menos energia cinética inicial. Como na questão ele fala aqui em cima, ó, ele partiu do repouso. Então ele não tem energia cinética inicial. Só tem final. Como é que calcula final? M 10 V ao quadrado sobre 2. Então ficou aqui, ó, 125. Se eu pegar esse 10 e dividir pelo 2, vai dar 5. Fica 5 V ao quadrado. Então V ao quadrado vai dar 125 sobre 5, que é 25. Então o V ele é raiz de 25. Isso dá quanto? 5 metros por segundo, que é o gabarito da questão. Ok, eu espero ter ajudado. Se gostou, marca lá na academia, tá? Para o pessoal continuar mandando as questões, as dúvidas, acima de tudo. E se tiver com alguma dificuldade em algum assunto em especial, ou até mesmo em questões, pode entrar em contato, tá? Para a gente resolver esse problema. Então, ó, gabarito, letra B de bola. Eu espero ter ajudado vocês, tá bom? Um abraço.